Tá, então peraí, parou. Os Estados Unidos podem abolir o imposto de renda, é isso? Vai ter uma votação que pode abolir o imposto de renda e fechar a Receita Federal. Eu entendi direito? Não, você entendeu errado. É o imposto de renda, o imposto corporativo, INSS, impostos em herança, impostos em doações, cai tudo essa porcaria aí e substitui isso por um imposto de consumo que vai ser administrado pelos estados e revoga a 16ª emenda dos Estados Unidos, que é o que prevê o imposto de renda e tudo mais. Que? Assim, spoiler, qual que é a chance disso aqui passar? Nenhuma. Zero. Mas abre a discussão, que é o que é importante aqui. Porque o que está acontecendo? Talvez vocês tenham visto que teve a eleição para presidente da Câmara nos Estados Unidos, né? Depois que teve as midterms, os republicanos ganharam o controle da Câmara, não pela margem que era esperado, lamentavelmente, mas enfim. Não que esteja triste pelo Partido Republicano, eles são quase tão estatistas quanto os democratas, mas claramente eles são menos piores, sabe? Tipo, para a civilização humana como um todo, isso é melhor, embora sejam dois porcaria, mas enfim. Eles ganharam a maioria, vai ter a eleição de presidente da Câmara, então era pra ganhar um republicano, certo? Não, teve 38 mil rodadas de votação, eu não lembro quantas, foi assim, acho que umas 10, alguma coisa estúpida assim, o que, acho que a última vez que tinha acontecido era alguma coisa tipo 150 anos atrás. Teve várias votações, rodadas de votação para o presidente da Câmara, porque uma ala dos republicanos estava falando, eu não voto para esse presidente aqui enquanto não tiver isso, pra pedir um monte de coisa. E não votavam no outro cara. Teve alguém que votou no Trump. Acho que alguém tiver... Porque, assim, legalmente, na Câmara dos Deputados, você pode eleger um Speaker of the House, ou um presidente da Câmara, que não é deputado. Tu pode eleger o Ron Paul, tu pode eleger o Trump, você pode eleger o Will Smith. Isso é legal, o Will Smith, presidente da Câmara, né? Falando uma bosta, pá! Acho que a gente ia ter um avanço civilizacional se isso acontece. Civilizacional é a palavra? Eu não sei. Mas, enfim, eu penso civilizational, né? Se bem que eu também não sei se isso é uma palavra em inglês. Mas bom, seja bem-vindo a Ideias Radicais. Eu não sei falar. Isso posto, teve dentro dessas exigências de votação para o presidente da Câmara alguns termos de, por exemplo, derrubar aquela legislação que foi aprovada na lei para derrubar a inflação do Biden, que era basicamente gastos que vão aumentar a inflação. Tinha um negócio lá que era 80 bilhões de dólares a mais por ano para a Receita Federal, que ajudaria eles a expandir sistemas e tudo mais e potencialmente contratar dezenas de milhares de fiscais para fiscalizar a população e roubar o dinheiro deles. Então tinha uma votação para, vamos votar isso aqui para derrubar. Fizeram a votação, né? O presidente da Câmara, o candidato eventualmente concordou, tudo mais, beleza, foi eleito, e começou a colocar essas coisas. Fizeram a votação, derrubaram esse aumento de orçamento da Receita Federal Americana. Isso aí vai ser sancionado? Não. O Biden já falou que se chegar na mesa dele, ele veta. Mas é uma vitória importante de mostrar isso para a população americana. E é também um negócio legal porque força o Biden a falar, não, vai ter coletor de imposto sim. Eu poderia concordar que não vai ter. Vai ter sim, Estados Unidos, eu vou botar a mão no bolso de vocês sim. É legal porque força essa humilhação nele. Teve outras medidas lá muito legais, como a proibição de colocar coisa maluca na lei que não tem nada a ver. Você pode puxar a votação contra o presidente da Câmara caso ele quebre uma promessa. Várias coisas assim interessantes foram aprovadas. Eu acho que melhorou. Tem salvação? Não, mas melhorou. Então a gente pode reconhecer que tem uma vitória aí, vai que. E uma das coisas dentro do acordo é que teria uma votação no Fair Tax Act. Claro, o nome em si já não faz o menor sentido, porque assim, a lei do imposto justo, se fosse zero, até beleza, né? Porque tinha aquele movimento do IPTU justo. Eu falo, não, eu concordo que existe o IPTU justo, zero. A gente, existe. Agora, assim, na prática não faz sentido. Mas qual é a proposta desse Fair Tax Act? Falar, o imposto de renda foi um negócio extremamente problemático quando foi criado, a 16ª emenda, porque expandiu o Estado pra caramba, expandiu gastos pra caramba, criou várias ilusões e distorções para a população, e isso aqui precisa acabar, porque isso aqui também tem uma invasão de privacidade muito grave, e vamos substituir isso por um imposto em consumo. Qual que é o histórico disso aqui? Porque eu imagino que... Eu duvido muito você ver algum canal que vai falar do histórico disso aqui. O imposto de renda ganhou muita força nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Para os Estados Unidos ajudar a conseguir
ajudar a financiar a guerra, então é um negócio que foi feito para a expansão de faturamento do Estado para fins bélicos, matar gente. No caso, Hitler merecia? Sim, mas o ponto é, depois que o Hitler foi embora, o dinheiro vai ficar lá. E aí um monte de político vai olhar para isso e falar, opa, vamos ter umas ideias aqui. E deu no que deu, certo? E isso cria várias ilusões, várias distorções, porque, por exemplo, muita gente não percebe o quanto tá pagando, o que tá acontecendo ali. Muita gente acaba se ferrando porque declara as coisas errado, não por malícia, mas porque pode ser um sistema complicado. Ou ela acaba pagando muito mais coisas do que deveria porque ela não entende todos os buracos legais que ela pode usar para pagar menos. A gente ensina isso, por exemplo, na SET, né, que é uma empresa para ajudar a sair do Brasil. Agora, assim, as pessoas mais simples não vão ter isso, os mais ricos vão ter. Os mais ricos vão ter acesso a contadores, advogados, etc., para conseguir encontrar todos os buracos possíveis e pagar menos. Tanto que existe aquela coisa de, a taxa efetiva a taxa de imposto de renda durante a Segunda Guerra Mundial era tipo 90%, tá? A efetiva era muito mais baixa, porque rico dava um jeito de baixar isso pra caramba. Ninguém pagava aquele 85, 89, 90%, era alguma coisa estúpida assim. Isso não existia na prática, assim, um negócio idiota. E isso aí também gera um problema de que isso cria a ilusão de que as pessoas às vezes de alguma forma estão ganhando alguma coisa. O próprio Milton Friedman fala que esse foi um grande erro dele porque ele trabalhou nisso. Ele estava junto com o pessoal da Receita Federal na Segunda Guerra Mundial e eles criaram a ideia da restituição de imposto de renda. Porque eles falaram, cara, ó, puta pau esse negócio de você ao longo do ano vai guardando tudo, aí você tem que declarar, ver quanto você tem que pagar, paga e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, a gente vai te cobrando ao longo do caminho, certo? Você vai pagando picadinho. E aí no fim do ano a gente soma tudo, passa a régua, vê quem deve o que para quem e acerta. Ele falou, cara, isso gera um problema, porque daí primeiro, muita gente consegue uma restituição e aí acaba com a ilusão de que eles não pagaram tanto assim. Ou de que, na verdade, eles ganharam alguma coisa. Porque eles já davam aquela parte do salário do imposto de renda como perdido. Então, quando voltava alguma coisa na restituição, ganhei alguma coisa. Isso tornava as pessoas mais pacíficas esse imposto. E ao não ter que pagar ele toletão de uma vez, ao ter ele parcelado ao longo do ano, parece que dói menos. Se você tivesse que pagar o imposto de renda todo... Imagina isso no Brasil, cara. Ele não é descontado de ninguém, ele é depositado na conta de todo mundo, não é descontado na folha, ok? E no fim do ano, você tem que juntar tudo, fazer a tua declaração de imposto de renda, e 30 de abril você tem que fazer um pixão pro governo federal no valor do teu imposto de renda inteiro. Tenta me dizer que isso é a mesma coisa que descontar todo mês. É óbvio que não é. É óbvio que não é. É óbvio que todo mundo ia ficar putaço. Ia ser um negócio, assim, fantástico para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E a ideia, então, é abolir o imposto de renda e um monte de coisa junto. Abole o imposto de renda corporativo também. Acabou. Matar um, mata o outro. Imposto em patrimônio. Acabou com esse negócio também. Imposto em presentes, que é para evitar que a pessoa pague imposto de patrimônio via dar de presente pros filhos. Mata essa porcaria também. E contribuição de Social Security, que é o INSS. Mata esse troço também. Imposto de folha de pagamento. Mata esse troço também. Enfilera tudo, acabou. Faca. Já era. Vamos substituir isso por um imposto de consumo que vai ser pago nos bens nas pessoas que as pessoas consomem e tudo mais e vai ser gerenciado pelos estados. Não passa por gestão federal. Portanto, fecha-se a Receita Federal. Se tornou obsoleta, não há mais necessidade. Mas daí vai ter que contratar em nível estadual para administrar isso. Mais ou menos, porque os estados também vão então abolir os seus impostos de renda, porque eles vão se tornar inconstitucionais, e eles já estão operando o sistema de impostos de consumo, é só subir a porcentagem. A quantidade de funcionários públicos nisso despenca. E também a necessidade de contadores e outras coisas, advogados, etc., por causa de tributário, despenca também. Bons efeitos na economia, você tem menos perda no sentido, porque imposto não tem só a perda de você pagar ele, não é só o roubo de você pagar ele, é o custo de você pagar, declarar, ir pro litígio disso, tudo mais, reduz tudo isso. Mas o imposto de consumo resultante disso vai ser alto. Vai. E as pessoas vão conseguir ver de uma forma muito mais clara o quanto elas estão pagando pelo governo. Porque teoricamente o saldo fecha a mesma coisa, quer dizer, menos o custo todo de cobrar a Receita Federal, que vai dar uma reduzidinha ali de 100 bilhão. Mal não faz, né? Eu não vou dizer que é pouco. Ajuda, né? Eu não reclamaria agora de ter 100 bilhões de dólares. Eu acho que ia resolver um problema ou dois na minha vida, talvez. Mas, mas vai ficar um toletão grande. Sim, e daí o americano vai pegar a nota fiscal no fim do negócio, olhar e falar, quê? É isso aqui que eu pago por governo? Sim, isso aqui que você sempre pagou.
Tu sempre pagou isso. É só que é um pouquinho no teu imposto de renda, aí é um pouquinho no imposto de renda da empresa, que ela repassa no custo e tudo mais e não aparece na boleta, aí é um pouquinho no teu contra-cheque, aí é um pouquinho no outro negócio aqui, um pouquinho... Então, e metade deles você nem vai ver. Metade deles você não vai nem ficar sabendo, ok? E aí depois vem o imposto de consumo que você vê ali, sei lá, 8, 12%, você pensa, não é tudo isso. De repente você olha e fala, a proposta é 23%. Tem gente que disputa o número e fala que isso vai ser 30, 40, 45, etc. Quanto mais alto, melhor o meu argumento. A galera vai falar, é o quê? Como é que é esse negócio aqui? Eu tô pagando $100 na minha compra e 50 a mais de imposto pro governo federal? Isso é uma coisa muito importante no geral, as pessoas terem uma clara noção de o quanto elas estão pagando e pelo quê. No Brasil isso é ainda mais disfarçado, as pessoas têm ainda mais dificuldade de visualizar. Tem muita gente pobre e simples por aí que não entende que paga impostos de consumo, fala, eu não pago imposto de renda, se bem que agora você ganha 1.900 pila, você paga, mas quem ganha salário mínimo ou bolsa familiar, eu não pago. Paga pesado sim, cara. É só que você não tá percebendo o que tá acontecendo. Quanto mais claro isso fica, melhor. Ou imagina, quer ver? Vamos pegar o argumento no extremo. Ninguém paga imposto em nada embutido nas coisas. Não. No fim do ano, 38, Natal. Eu ia falar 31 de dezembro, na verdade eu ia falar 38 de dezembro, mas eu sou limitado intelectualmente. Não é nem 31 de dezembro, Natal. Dia 25 de dezembro, chega na tua casa, a pilha de boleto desse tamanho. No total eles dão o valor de impostos do Brasil todo dividido por pessoa. E aí tem lá, um boleto, funcionamento da Câmara de Deputados, toda a sua estrutura e os salários dos deputados, tanto. Funcionamento do Senado, tanto. Despesas do presidente, tanto. Aí tem outro boleto, educação superior, tanto. Ministério da Cultura, tanto. E aí as pessoas iam ter que pagar toda essa boletada e elas vão ter que ver, peraí, quanto que eu tô pagando aqui mesmo? Como é que eu tô pagando isso tudo aqui pro presidente? Sério isso? Porque daí você teria um experimento social interessante. Você poderia ver quais boletos são mais caloteados. Claro, a taxa de calote seria 90% acima, lógico. Mas assim, se você colocar as consequências pesadas, talvez não tanto. Mas assim, qual que seria mais atrasado? Qual que seria mais pulado em protesto? Eu imagino que talvez assim os impostos relacionados a talvez previdência, educação, saúde, tivesse mais gente pagando do que assim o cheque do presidente, o funcionamento da Câmara e do Senado. Quanta gente ia escolher pagar esse boleto? Você vai falar, cara, vou ter que atrasar um negócio aqui, ó, mano. Azar deles. Eu pago depois isso aqui. O problema não é meu, o problema é deles. Vão fazer o quê? Sujar meu nome? Provavelmente já tá sujo mesmo, que se dane, o Ciro não foi eleito mesmo. E por último tem um argumento que estão fazendo que é, mas isso aqui vai subir impostos nos mais pobres. Sim e não. Porque o que acontece se isso for aprovado, e não vai, mas se for aprovado, os 10% mais ricos americanos vão pagar menos impostos, os 90% mais pobres vão pagar mais porque vai pegar muito mais no consumo. Nominalmente, sim. Só que aí, de novo, o que você vê, o que você não vê. Rico não paga imposto, rico repassa imposto. Quando o cara tem um faturamento gigante, quando ele tem empresas gigantescas e tudo mais, o imposto é só um custo de operação lá da empresa. Ele só vai calcular, vale a pena ou não vale, acabou. Ele está repassando isso para clientes e quando você sobe impostos, e mesmo que algumas pessoas paguem, você tem quem vai levantar embora, você vai ter as empresas que vão levantar embora. Todas as empresas, todas as indústrias que levantaram e foram embora dos Estados Unidos ao longo das últimas décadas, ou as que poderiam existir, mas deixaram de existir, especialmente em estados agora que estão sofrendo uma emigração pesada, tipo Califórnia, Illinois e tudo mais, Nova York. Então assim, isso tem consequências. Os empregos, podia ter empregos melhores, porque a taxa de desemprego tá baixa. Sim, mas é porque tem um monte de gente trabalhando de garçom, de fast food e tudo mais, eles podiam estar tendo empregos em indústrias que pagam muito mais. E que tem um futuro nisso aqui, sabe? Ou você quer construir uma família, uma carreira baseada num Mac emprego. Sabe, o Mac emprego é importante quando você não tem nenhum, é uma boa entrada e tudo mais. Agora, 5 anos ali, sério? Todo respeito ao Subway, mas eu não acho que os atendentes de Subway vão ter um futuro ali, construir uma vida, uma família e comprar uma casa, sabe? Você tem isso. Falando em ter uma vida, família, comprar uma casa. Qualidade de vida. A qualidade de vida podia ser muito melhor. Não vai ser. Por quê? Porque isso tudo foi embora. Inovações tecnológicas e tudo que isso poderia ter trazido de uma qualidade de vida ainda maior. Daí eu tô falando tipo tecnologia, tratamento de saúde, esse tipo de coisa assim.
tudo isso é perdido. Isso que você não vê. Aí você fala, mas é que os pobres estão pagando menos nominalmente porque a gente está achando os mais ricos. Mas e o que isso poderia ter gerado, qual desenvolvimento aqui? E também pensando em quando você tem um imposto mais óbvio, mais claro para todo mundo, na cara assim de todo mundo o tempo todo, você vai ter menos Estado, você vai ter menos gastos, você vai ter menos impostos, porque as pessoas estarão mais putas da cara. Eu tendo a pensar que o Estado tende a estar no limite da aceitação. Ele vai tentar dançar a linha do o que eu exatamente preciso fazer para você não ficar puto e tacar fogo na rua. Porque assim, se eu ficar levemente abaixo disso já tá bom. Ele vai tentar caçar isso aqui. Então uma vez que você deixa a galera mais puta da cara, o limite vai cair. Quais são os benefícios disso para a população também? Fora outras coisas como, por exemplo, os Estados Unidos ter menos dinheiro para financiar a matança pelo mundo e tudo mais, acho que também é um benefício, a gente pode colocar na conta, né? Essa lei não vai passar. Mas pelo menos ela vai trazer essa discussão para muitas pessoas. Todas, não, uma pequena porcentagem sim. Mas de pouco em pouco a gente vai acordando as pessoas e mais e mais elas vão perceber que imposto é roubo e o Estado é uma gangue. Por esse vídeo é isso.